Vamos começar com oração. Pai amado, nos colocamos na Tua presença. Nós não oramos para dar uma palestra, nem para ouvir uma palestra, mas para ouvir uma ministração do Teu Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus falava no caminho de Emaús, o coração deles ardia. É diferente quando tem uma ministração do Senhor, do Espírito Santo. É diferente de uma aula, é diferente de uma palestra. Por mais que a aula e a palestra sejam boas, é diferente quando também é ministração do Senhor. Para isso nós oramos, para que seja ministração, que haja uma alegria em nós, que haja um coração aquecido, que haja liberdade espiritual em nós, conforme ouvimos a Tua palavra e oramos no poderoso nome de Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Não apavore, não invente, adore. Mas o Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando porque, em princípio, Ele está voltando desde o primeiro século. Ele está voltando desde o primeiro século, porque Ele disse que os sinais já existiriam naquela geração. Ele está voltando desde o primeiro século, porque Ele nasceu na plenitude dos tempos. E Ele está voltando desde o primeiro século, porque o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, e Pedro disse que o Espírito Santo é derramado nos últimos dias. Como uma das bênçãos da nova aliança no sangue de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Eu falei isso hoje de manhã, não posso me repetir aqui por causa do tempo. Nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Parece muito, pastor, mas é bem menos perto de 20 mil anos. É bem menos perto de 200 mil anos. É bem menos perto de 2 milhões de anos. 2000 anos, na verdade, é muito pouco para o calendário de Deus. Nós estamos há 4.000 anos de Abraão, há 3.000 anos de Davi, há 2.000 anos de Jesus, há 500 e poucos anos da Reforma Protestante. 2.000 anos é muito, muito pouco, e Jesus está voltando desde o primeiro século, e os sinais existem desde o primeiro século. Agora estamos num momento diferenciado da história. A partir de 1948, quando o Estado de Israel vem a existir, isso muda o quadro bastante. Isso indica estamos bem mais próximos da volta de Jesus. Outros sinais também, que em breve eu falarei, indicam uma proximidade muito maior. Com isso não estamos marcando a data de Jesus, da volta de Jesus. Queremos apenas dizer, é verdade, Jesus está voltando. Não apavore, não invente, adore. Tem gente apavorado, não vou pôr meus filhos na escola. Nós conhecemos alguém que diz assim, Jesus está voltando, não vou pôr meus filhos na escola. O outro vou casar na próxima meia hora, porque se Jesus está voltando, vai que não dá tempo. Também não precisa apavorar, nem para casar, nem tirar os filhos da escola, mas de fato o Senhor Jesus está voltando. Mateus 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Mateus 24, 32. Vamos de NVI, se você quiser ler na tela é possível. Mateus 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse nos seus dias, não passará essa geração sem que vocês vejam os sinais da volta de Jesus. Principalmente por ocasião da queda de Jerusalém no ano 69, quando o Império Romano esmagou lá uma rebelião judaica que não quis mais estar debaixo desse império. O Império Romano parece, segundo Flávio Joséfos, o historiador do primeiro século, parece que matou em torno de 1 milhão de judeus, não é isso, pastor Aguinaldo? Conquistaram tudo, arrasaram o templo com profanação. O templo está no chão até hoje. Conquistaram Massada, foi uma desgraça, mais ou menos como Jesus já havia dito.
Então ali ainda no primeiro século o templo foi destruído e está no chão até hoje. Tem falsos cristos desde o primeiro século, e no segundo século a coisa piorou desse ponto de vista. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, era o dia a dia do Império Romano e dos impérios antigos. Fomes, terremotos, ser odiados, os crentes eram odiados. Jesus disse que eles seriam odiados, foram mortos. Muitos foram mortos pelo Império Romano também, pela reação judaica ortodoxa daqueles dias. Escândalos, traições, são sinais que existem desde o primeiro século. O Senhor disse que não passaria aquela geração sem que eles já começassem a ver os sinais, que em Mateus o Senhor Jesus chama de princípio das dores. Então os sinais existem há 2000 anos. Porém, a coisa fica bem diferenciada a partir do século XX e a partir de 1948. Um dos sinais da volta de Jesus, segundo Daniel, é o multiplicar da ciência, do conhecimento humano. Daria para falar um monte disso, né? É no século XX que aparece avião, aparece foguetes, aparece satélites, aparece internet, lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 90, mas agora em 2022, a internet de hoje não compara com aquela, e o 5G não vai comparar com nada disso que existe. Então o avanço da ciência é impressionante. Eu que estou envolvido em missões há muitos anos, escrevi uma carta 2 semanas para chegar na Inglaterra, 2 semanas para a pessoa responder, 2 semanas para voltar, 1 mês e meio. Hoje você escreve eletronicamente, chega no dia, volta no dia. Você pode também falar vendo a pessoa por vídeo, de qualquer canto da terra. Você pode fazer uma live de qualquer canto da terra. A coisa mudou muito no século XX, e mesmo nesses primeiros 22 anos do século XXI, a ciência está explodindo de avanços. Não sei quantos acompanharam o lançamento do telescópio James Webb. Quem levantou? Ninguém, né? Então sou eu. Então muda do que você está seguindo no Facebook, é que você está seguindo muita fofoca. Muda aí que tem canal melhor, tem coisa melhor. James Webb é um projeto da NASA, um telescópio que demorou 30 anos para fazerem, 10 bilhões de dólares, lançaram mais ou menos umas 6 semanas atrás. Ele vai ficar longe da Terra, 1.700.000 quilômetros. Ele é 100 vezes mais potente que o Hubble. Ele vai tirar fotos do universo. Se alguém estiver brincando de esconde-esconde no universo, parece que o James Webb vai tirar uma foto e vai pegar. Não parece que a impressão que dá que não tem um cantinho desse universo que o James Webb não vai fotografar. Ele tinha que abrir ao longo de 1 mês, depois eles tinham que calibrar essas peças todas, enquanto ele viaja para parar a 1.700.000 quilômetros da Terra, e de lá ele tirará fotos que a NASA, cientistas estão assim quase que, em português claro, estão babando, né? Tão maravilhados eles estão de informações que eles vão levantar. Só a existência do James Webb significa que a ciência humana avançou muito. Agora o que eu vou falar é verdade. Eu sigo o canal de notícias do alemão. Ele é menos chato que o inglês, menos chato que a BBC, menos chato que os americanos. Eu gosto mais do canal alemão, mas não falo nada de alemão. Eu sigo a versão inglesa do canal, né? A versão inglesa do canal. Tem um canto aí da terra, lá na Ásia, que tem um país muito rico, muito poderoso. Esse país já controla as suas grandes cidades pela inteligência artificial conectada às câmaras, a este ponto aqui que eu vou te dizer. Eu assisti nesses documentários no canal alemão, eu salvei os links do YouTube. Então eu tenho provas do que eu estou falando. Eu não ouvi de não sei quem, que ouviu de não sei quem, que ouviu de um vídeo do WhatsApp. Não, essa não é a minha fonte, é o canal alemão. Esse canal alemão, cujos links eu tenho salvo, mostrou que tem câmeras por todas as cidades dessa grande potência na Ásia, cujas cidades são conhecidas de tão grandes que elas são. Tem câmeras para todo lado. Se o cidadão sair sem máscara na rua, a câmera pega a inteligência artificial
entende o negócio, pede uma advertência para a pessoa, e se ele insistir, a coisa vai complicar muito, porque lá o governo é muito totalitário. Eu também vi neste documentário que o cidadão saiu para colocar o lixo na rua, não colocou do jeito certo, via câmera, a inteligência artificial interpreta, gera uma advertência, e se ele continuar assim, a coisa complica. O próprio documentário diz que esse governo totalitário está mesmo preocupado, não é com essas coisinhas, mas com controlar a população caso eles façam uma manifestação na rua. Eles também controlam pela inteligência artificial como é que está a saúde dos idosos nas casas. Por exemplo, se um idoso que mora sozinho parar de consumir água e energia, é porque ele levou um tombo e está no chão, ou então morreu. Então eles acompanham, a inteligência artificial acusa cuja casa, nessa grande cidade na Ásia, o idoso que ali mora parou de usar água e energia, ou estagnou, aí eles têm como chegar na casa. Só para mostrar para você como é possível hoje controlar a população mundial através da tecnologia existente, que em si é um sinal da volta de Jesus, porque lá em Apocalipse é bem claro, né? O anticristo vai dominar exatamente todos os cidadãos da terra, de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, todas as nações. E este avanço da ciência e das comunicações, atrelada à inteligência artificial, já permite isso para aquele 1 bilhão e tanto de pessoas naquele canto lá da Ásia. E eu estou sendo um pouco econômico com as minhas palavras, porque os cultos agora são lives e a inteligência artificial também está me acompanhando aqui. Muitas vezes estou tentando driblar, um dia ela se converte, né? Ouve tanto o evangelho, um dia vai se converter também, né? Então o avanço da ciência, o controle das populações que sempre existiu, o Império Romano controlava demais, mas controlar o mundo todo é coisa possível hoje, o que não era possível para o Império Romano. O Império Romano controlava demais. Augusto César expediu um decreto em Roma, para todo mundo ser alistado na sua terra onde nasceu, terra natal, no censo. José e Maria saem de Nazaré e vai para Belém da Judeia, porque o Império Romano controlava bastante. Mas controlar mundialmente ao ponto de, numa inteligência artificial, saber que nas cidades estão de máscara ou não estão de máscara, se o idoso está consumindo água ou luz, ou se jogou o lixo na rua certo, ou se levou o lixo do jeito certo ou não levou, você vê que é uma coisa muito diferenciada. À luz da história da civilização, indica a possibilidade de controle mundial do anticristo como nunca. Então o avanço da ciência é algo maravilhoso do ponto de vista de indicar proximidade da volta de Jesus. Outra coisa é Israel. Agora esquece, eu amo Israel, não amo Israel, eu gosto do Estado de Israel, não gosto, não interessa. Para cumprir a palavra do Senhor, no fim da grande tribulação, tem a guerra do Armagedon. Eu uso a palavra guerra, mas nem é guerra, né? Porque Jesus vai chegar e vai acabar com o negócio, não vai ter jeito. Mas a expressão usada nos livros é guerra do Armagedon. Acontece no finzinho da grande tribulação. Evidentemente que a gente crê, a gente entende que já fomos arrebatados. Mas Jesus volta no finzinho da grande tribulação, volta com a sua igreja em glória. Teremos corpos espirituais, celestiais, ele volta com a gente. E ele volta no finzinho da grande tribulação, quando nações cercam Israel para destruir. Israel vai clamar a Deus, segundo o profeta Zacarias e Joel, principalmente Zacarias. Jesus volta, põe os seus pés no Monte das Oliveiras, rasga tudo aquilo ali e surge um vale muito grande de uma hora para outra, segundo Zacarias. E Jesus volta e resgata Israel. Quando Israel no desespero estará clamando pelo Messias, haverá essa revelação do Senhor dessa forma na sua vinda, e como diz Zacarias, e verão aquele a quem traspassaram. Agora, como que as nações iam cercar Israel para destruir se Israel estava espalhado?
Sinais existem no primeiro século, mas no Israel espalhou. No segundo século, como é que cerca Israel? Espalhou. E no terceiro, e no quarto, e no quinto, quando chega no século XX, 1948, gostei, não gostei, não interessa. Gosto do Estado de Israel, não gosto. Estava certo ou está errado, não interessa. Israel voltou, é um fato histórico. Israel está na terra. Está há 72 anos na terra. Significa que as cidades judaicas multiplicaram. Elas podem ser tão grandes quanto Tel Aviv. Os judeus controlam Jerusalém. Agora pode cercar Israel, porque Israel está lá. Israel não está espalhado. Então o retorno de Israel, associado ao avanço da ciência, indica a proximidade da volta de Jesus. E lembrando que a gente crê, entendemos e não estamos entrando nos detalhes, seremos arrebatados antes dessa volta, porque nós encontraremos o Senhor nos lares, terá uma celebração maravilhosa nas regiões celestiais. Apocalipse fala dessas declarações, capítulo 7, 19, é uma maravilha. Tem uma dessas declarações que eu fico, não sei se eu já cheguei ou já não cheguei, eu leio Apocalipse quase que brigando com Deus. Essa aqui eu não posso ficar fora. Eu não vou ficar fora dessa declaração. Aí o Senhor, faremos declarações sobre o Cordeiro, sobre a hora que o reino chegou, e o que Jesus vai voltar, declarações maravilhosas, e viremos com o Senhor. Se tem a possibilidade cada vez mais perto, porque Israel está na terra e é cada vez mais odiado, tem uma possibilidade de Armagedon, e nós somos arrebatados antes disso. Então, irmão, está cada vez mais próximos, devemos abrir nossos olhos. Jesus está voltando, não apavore, não invente, adore. Então, nesse momento, o que é diferenciado? A ciência, a possibilidade de controle mundial como nunca, mesmo que a gente não esteja naquela potência da Ásia, via os nossos celulares, nós já somos bem controlados. As investigações policiais vão nos arquivos do WhatsApp, levantam provas, pegam DNA, que é coisa, me parece que no finzinho dos anos 90, o surgimento do conhecimento do DNA, é coisa recente na história. Então esses avanços todos indicam a possibilidade de controle mundial e retorno da volta de Jesus cada vez mais aproximado. Então, ciência, Israel na terra, multiplicação da ciência, Israel na terra indicam proximidade da volta de Jesus. O que eu quero dizer é, do primeiro século tinha sinais, todos esses séculos tinham sinais. No século XX, os sinais estão intensificados, mas um sinal do aumento do conhecimento humano, ele explode. E mais Israel, a partir lá, já 72 anos na terra, indica a proximidade da volta de Jesus. E o outro grande sinal é esse aqui, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as etnias, lá no grego, a todas as nações, então virá o fim. Etnia é um grupo de pessoas que falam uma língua e tem uma cultura própria. Nós brasileiros somos uma etnia, e nós temos a cultura brasileira, falamos português e tem variações regionais, mas nós temos essa identidade, nós somos brasileiros. Mas no Brasil tem várias etnias, tem em torno de 258 tribos, várias delas ainda falam a língua deles, e com a sua própria cultura e perspectiva. Esse texto diz assim: o fim virá, então virá o fim, quando o evangelho chegar em todos os povos. Quando lá, na virada do século XIX para o XX, os crentes falavam, o milênio, Jesus está voltando. Não estava. O evangelho não tinha chegado em todos os povos, Israel não podia ser cercado para ter Armagedon, não estava. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, Hitler é o anticristo, estudo de cá, estudo de lá, não sei o quê, Jesus está voltando. Não estava. Israel só ia surgir por causa da Segunda Guerra Mundial. Por causa da Segunda Guerra Mundial é que criou toda a atmosfera internacional para os judeus terem um canto deles, já que eles foram tão dizimados na Alemanha por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Não estava voltando, mas as pessoas diziam. Então, agora nós temos sinais diferenciados.
Já falei, aumento da ciência, o retorno de Israel e agora o evangelho chegando em todas as etnias. Quando eu me envolvi na obra de missões em 1980, pelo critério do Instituto do Ralph Winter, um famoso missiólogo americano lá da Califórnia, falecido, lembra que os americanos são muito ricos, lembra que essas organizações missionárias americanas têm às vezes fundos de milhões de dólares. Então eles tinham uma pesquisa mundial que faltava 33 mil etnias sem Jesus nos anos 80. Quando chegou na virada do milênio, eles podiam dizer, caiu para 2.000. Quando chegou em 2010, eu estava lá em Cape Town, na África do Sul, num congresso importante de missões, chamado, era o terceiro congresso de Lausanne. Ali soltaram a informação que agora era menos de 1.000. E que até 2020 eles acreditavam que liquidava a fatura. Pela primeira vez na história, todos os povos da terra teriam o testemunho de Jesus como nunca. Hoje a gente sabe que falta poucas etnias, uns ossinhos muito duros de roer. São tribos de 100 a 600 pessoas, praticamente todas na nossa Amazônia, num canto aí da nossa Amazônia, uma desses povos não alcançados na Índia, porque é bem complicado chegar nesses povos, mas como são pequenas tribos de 100 a 600 pessoas, se somar todos eles e dividir pela população mundial, é 0,0000000. E o Covid, que é tão ruim por um lado, fez todos os cultos virarem live. Tem crente, tem incrédulo agora que a mãe pede, liga o culto aí para mim, meu filho, que eu não posso ir na igreja. E o filho está lá na casa ouvindo o sermão, nessa hora aqui que eu estou falando, tem filho de crente ouvindo o sermão. A internet multiplicou pornografia, imoralidade, que também são sinais da volta de Jesus, a multiplicação da imoralidade, as abominações, mas multiplicou nos últimos 2 anos, como nunca, a pregação do Evangelho. Até nós fazemos live. Tem gente lá nos cantos do mundo, está assistindo nosso culto. E você que está assistindo aí, põe o nome da sua cidade, de que fim de mundo você está nos assistindo nesse momento. Então a internet também fez com que o Evangelho fosse pregado cada vez mais, cursos, sermões, encontro de adoração, de aconselhamento, evangelismo digital, o que você imaginar. A internet nos últimos 2 anos, exatamente por causa do Covid, trabalhou para os propósitos de Deus como nunca. Até as áreas fechadas, onde tem países fechados, como ali no Golfo, norte da África, via internet. Antes era difícil, levar uma Bíblia, tinha que passar na fronteira. Isso acabou tudo, irmão. Acabou tudo. Tem jeitos de dar download da Bíblia, pronto, e acabou. Bíblia falada, Bíblia escrita, Bíblia ilustrada, isso acabou tudo. Então, nos últimos anos, a tecnologia que trabalhou para o mal também permitiu que a palavra do Senhor chegasse, né? Bom, mas ainda falta poucas etnias, é difícil mesmo. Um pesquisador da USP que chegar perto de uma dessas aí recentemente levou um monte de flechada, morreu. 4, 5 anos atrás, um missionário da Jocum, nessa tribo complicada, que tem uma ilha ali na Índia, que não deixa ninguém chegar, eu vou, Deus falou comigo, não estou condenando o irmão, ele orou, ele se preparou, ele fez tudo o que entendeu o que Deus estava dizendo, aproximou da tribo, levou flechada e morreu. Então esses últimos povos são difíceis, porque eles não estão deixando ninguém chegar, e a nossa FUNAI também não deixa, isso é uma longa história. A cultura brasileira ao redor, via universidades, antropólogos, também põem todas as barreiras que você puder imaginar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Em termos de etnias, falta pouquíssimo. E a palavra de Deus sempre se cumpre. Não fica achando que Deus precisa de FUNAI, não fica achando. Se chegou a hora, irmão, ou o missionário entra ou Jesus aparece lá, porque isso também é muito normal. Nesses cantão do mundo aí, que nem Jesus apareceu para Paulo, isso também acontece nesses cantões do mundo. A igreja não chega, não consegue chegar, aí Jesus chega, ele aparece em sonhos, visões, ele aparece.
Então não vai dizer que porque falta algumas tribos, algumas dezenas de tribos, e que ninguém chega lá, leva a flechada, mas Jesus chega. Se ele tiver que chegar, ele chega, a palavra de Deus vai se cumprir. Só o fato que a gente consegue fazer estatística, e agora falta menos de 1000, e agora falta essas pequenininhas tribos aqui, mas que coisa difícil, o governo não deixa, as tribos dão flechada. Só isso aí indica proximidade da volta de Jesus. Jesus está voltando. Não apavore, não invente. Tem crente que apavora. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não vou dormir à noite, o anticristo vai aparecer. Será que ele pôs um chip em mim na vacina? Aquela vacina da China botou o 666 aqui no meu coração. Onde que botou? Onde que está esse 666? Então tem crente que apavora. Tem crente que eu não vou pôr os filhos na escola. Tem crente que apavora. E tem crente que inventa. Agora eu vou falar sem ofender, mas eu preciso falar. Não, talvez ofenda de eu falar, mas eu não estou ofendendo, eu estou historiando. Eu recebi Jesus em 1974 e o pessoal interpretava: não passará essa geração. Como Israel voltou em 48, eles começaram os cálculos. Não passará essa geração, então até 1988 Jesus volta. Bom, nós estamos em 2022 e não voltou. Quando deu 2, aí nos anos 80, porque eu sou daquele tempo, eu pareço jovem, porque Deus me conserva, mas eu já não sou tão jovem assim. A gente é do tempo que produto no mercado punha uma etiqueta, né? Tinha maquininha que punha etiqueta. Aí nos anos 80 surgiu o código de barras. Aí código de barra era o sinal da besta. Ele vai pôr aqui em você e você não entra, e você vai ver. Você está danado. Bom, parece que não é, né? Parece que agora é um chip na vacina. Então toda hora os crentes mudam. Chegou 2 de agosto de 1990, a primeira guerra do Golfo. Os crentes iam, é o Armagedon, porque estava próximo de 88. Então 1990 era o Armagedon. Naqueles dias o Irã disse qualquer coisa: eu odeio Israel, eu vou matar Israel. Então é Armagedon mesmo, é Armagedon. Agora que sim o negócio vai pegar fogo. E Jesus vai voltar no sábado. Não era o Armagedon. Depois ainda teve uma segunda guerra do Golfo e tal, não era o Armagedon. Aí veio o bug do milênio, né? Você lembra do bug do milênio? Vai acabar a comida e tudo e tal, e até 2010 Jesus volta. Nós estamos em 2022. Aí chegou 2018, aí minha paciência acabou. Eu vou contar meio torto mesmo, porque minha paciência acabou. 2018 eu havia crescido ouvindo dizer que nos dias de Jesus a geração era 40 anos, mas em 2018 eu não sei de onde eles tiraram os cálculos, era 70 anos. Falei: Senhor, eu não aguento mais, não quero nem saber. Não quero nem saber. Então em 2018 era 70 anos. Agora volta. E bem naqueles dias era notícia da lua vermelha, e agora que volta mesmo. E veio não sei de onde uma notícia que sacrificaram o bezerro vermelho. Vocês ouviram essa história do bezerro vermelho? E aí o missionário lá em Israel, João Batista, falou: pastor Silas, aqui todas as igrejas messiânicas não têm a mínima ideia desse bezerro vermelho. No Brasil surgem umas ideias, umas notícias que proliferam no Brasil, que os crentes citam para todo lado, que aqui em Israel ninguém está sabendo nada, ninguém está falando nada desse bezerro, ninguém sabe nada desse bezerro. Isso aí, o Brasil é cheio dessas histórias, pastor Silas. Não, porque se matou o bezerro eu quero saber. Matou ou não matou? Não, aqui em Israel ninguém está sabendo disso. Então, 2018 era 70 anos, bezerro vermelho, lua vermelha, não sei o que, Jesus está voltando. Jesus está de fato voltando, presta bem atenção. De 1948 está muito diferenciado, ele está voltando. Israel na terra é sinal que ele está voltando. A multiplicação da ciência e possibilidade de controle humano, ele está voltando. Só a informação que a ciência tem para um DNA nosso, que é uma coisa minúscula na nossa biologia, uma coisa minúscula, e eles sabem tudo sobre nós no DNA, Jesus está voltando. Só o James Webb, que você nem sabia, ele pode tirar foto de você lá tomando banho, tomar cuidado, indica que Jesus está voltando. Fecha a janela quando você tomar banho, indica que Jesus está voltando. Mas a gente não precisa nem apavorar
e nem inventar interpretações. O fato que o evangelho está chegando nas etnias, Jesus está voltando. E se você juntar palavras de cientistas, que eu espero até que eles se enganem, vai acabar a água do mundo. Se acabar a água do mundo, irmão, aí Jesus volta mesmo, porque vai morrer todo mundo de sede. Você 10 dias sem beber água, você já está morrendo. E vai acabar a água do mundo. Eu falei, Senhor, mas se acabar, como é que eu vou tomar banho, tudo? E toda hora a notícia que vai acabar, a temperatura vai subir. Dá para desconfiar, Jesus está voltando. Essa briga mundial no mundo ocidental, queria acabar com o conceito de homem, de mulher, a partir da biologia, macho e fêmea que se multiplicam e criam famílias. Se acabar com esse conceito, você acaba com a história da humanidade. Você acaba com tudo. Só de existir esse conceito e eles gostarem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não apavore, não invente, adore. Salmo 93, 1, NVI, pode ler aqui no texto, aqui na tela. Salmo 93, 1 e 2. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Jesus está voltando, não apavore. Se os sinais estão se realizando, estão bem claros, é porque o nosso Deus reina. O nosso Deus já avisou que a ciência humana ia multiplicar tanto. Só a existência do conceito de DNA é muito avanço. Jesus está voltando, a ciência está multiplicada. Israel está de novo na terra que Deus disse que tinha dado para eles, e odiado cada vez mais. É porque o nosso Deus reina. Jesus está voltando, não apavora, não invente, adora. O nosso Deus é rei, Ele é o Senhor. Está cada vez mais próximo o controle mundial, o governo mundial. O nosso Deus reina. Ele diz que vai ter governo mundial. Ele diz que ia ter anticristo, que possível enganaria até os escolhidos. Ele disse que haveria crentes, pastores, ensinando doutrina de demônios. Se você está vendo isso, é horroroso. Pastor no YouTube pregando doutrinas de demônios e falando palavrões. Jesus está voltando, o nosso Deus reina. Ele já falou isso. Se vai ter uma tribulação como nunca antes, é porque o nosso Deus reina. Se Jesus vai voltar com a sua igreja, é porque o nosso Deus reina. E se Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, logo ali na sua vinda, é porque Ele reina. Se Ele vai jogar o diabo no lago de fogo 1000 anos depois, é porque Ele reina. O nosso Deus reina. O assunto da volta de Jesus não deveria nos desestabilizar e nem deveria nos levar a ficar em inventações de interpretações, nem deveria nos tirar do equilíbrio. Não vou pôr meus filhos na escola, isso é um absurdo. Imagina que os crentes não tivessem posto os filhos na escola, porque 1988 estava chegando, era tudo uns pobres sem emprego. Jesus está voltando, vamos estudar, vamos trabalhar. Na hora do Senhor Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele reina, a terra não será abalada. Mas fica sabendo que quando ela for abalada é porque Ele reina. E no meu simples entendimento, eu quero sugerir que ela vai ser abalada mesmo. Porque Ageu termina dizendo que Deus vai abalar céu e terra. O livro de Hebreus termina dizendo, citando Ageu, que Deus vai abalar céu e terra. E o apóstolo Pedro, no final da segunda de Pedro, diz que os elementos abrasados se desfarão antes do surgimento do novo céu e da nova terra. Indica abalo da criação. E quando você chega em Apocalipse, não tem mais sol, não tem mais lua, o primeiro céu passou, a glória de Deus ilumina a Nova Jerusalém, indica que houve um abalo cósmico muito grande. Quando a terra for abalada é porque o nosso Deus reina.
Se ela está firme é porque o nosso Deus reina. Se tem pastor aí pregando doutrina de demônios, o Senhor já falou, é um dos sinais da volta de Jesus, ele reina. Se aumentou a imoralidade assim nojenta, da vontade de falar: Senhor, por que eu não sou Enoque? Por que o Senhor não me tira desse mundo sujo? Tem hora que dá vontade de ir embora do mundo. O nosso Deus reina, ele diz que ia acontecer. Jesus está voltando, não apavore, não invente, adore. Salmo 95:3: Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Não tem ninguém que tenha mais poder que o Senhor, o Criador do universo. Aqui a gente fica se sentindo grande, mas eu quero dizer que nós somos formiguinhas. Eu sempre lembro do dia que, viajando de não sei de onde para não sei aonde, saindo da Inglaterra, sobrevoou o Palácio da Rainha. O avião, quando estava naqueles 3.000 metros de altitude subindo, eu vi o Palácio da Rainha, parecia tão pequenininho. Uma família real mora ali, Senhor, no Windsor Castle. Eles moram ali, mas parece tão pequenininho. Olha o horizonte lá. O planeta Terra é pequenininho na nossa galáxia. O nosso Deus reina. Ele é o Criador e o sustentador do universo. A gente se sente grande. O nosso planeta Terra é centenas de vezes menor do que o planeta, do que o Sol, que é uma estrela. Não sei quantas vezes, é bem menor que o Sol. Nosso Deus reina e tem tudo isso sob o controle. Salmo 96:10: Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, por enquanto ele não se abalará. Salmo 97:1: O Senhor reina, exulte a terra, as ilhas, ou alegrem-se as regiões costeiras distantes. Tem outros versos, vou pular para o 99. 99:1: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está firme, está sobre os querubins, abala-se a terra vai abalar. Ageu disse que uma hora dessas Deus vai abalar céu e terra, por ocasião do surgimento do novo céu e da nova terra. Vai ser tremendo. Depois de vários versos falando que o Senhor reina, chegamos no Salmo 100. Aclamem ou celebre o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor, ou sirvam culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos. E todo o Salmo 100 vai falar: adore a Deus. Jesus está voltando. Multiplicação da ciência, multiplicação da iniquidade, porque essas comunicações em alta velocidade, que a gente não quer falar, né? Mas é pedofilia, é tanta coisa horrorosa. A multiplicação da promiscuidade, a ideologia por trás dos filmes, novelas e teatro, e por trás dos departamentos e ministérios de educação, tudo isso indica a volta de Jesus. Israel odiado, Israel assim, manda 100 mísseis em cima de Israel, não é notícia no mundo inteiro, ninguém fala nada. Israel levanta um caça, manda um míssil, guerra, outra guerra no Golfo. Enquanto ele leva 100 mísseis, ninguém se importa. Quando ele vai se defender, aí você tem a evidência do ódio contra Israel. Independente de Israel ou não Israel, é evidente. Ele está na terra, é odiado, caminha para o Armagedon. Acabou. Isso é evidente. O evangelho chegando nas etnias, Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando, a gente não precisa nem inventar, nem apavorar, adorar. Porque ele vai arrebatar a igreja, irmão. Aleluia, ele vai arrebatar a igreja. A igreja é bem claro, ela chega no céu. Lá em Apocalipse ela chega no céu. Ela participa de umas adorações maravilhosas. Quando você lê Apocalipse, por menos que você entenda, você percebe que milhões e milhões de anjos adoram o Senhor. E a gente aqui está na terra suando, irmão. Suando por causa das maldições do Jardim do Éden. Ele está suando aqui, eles estão lá, que está uma maravilha. Mas chega uma hora que a gente chega lá, e aí tem declarações e declarações que a hora está chegando.
O reino deste mundo é do Senhor e do seu Cristo, declarações e mais declarações. Aí o Senhor Jesus vem com a sua igreja, quer dizer, quando Jesus vier, a gente não vai ser pego de surpresa. A surpresa não está na volta de Jesus, a surpresa está no arrebatamento. Você subiu, você ficou, porque uma vez que você subiu, você está lá, nas bodas do Cordeiro. Você está gritando, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. O reino desse mundo é do Senhor e do seu Cristo. É isso que nós vamos gritar. E aí ele virá com a sua igreja, como o apóstolo Paulo ensina em Tessalonicenses, ele vem com a sua igreja. Eu nunca fui a Israel, mas quando você voltar com Jesus, você vai, porque ele vai parar lá no Monte das Oliveiras. Não sei se vai querer fazer turismo, porque aí não vai ter graça, irmão. Vai ter nada disso, mas vai ter graça. Mas aí você vai para Israel, nem que for voltando com Jesus, mas você vai. Se você não tem dinheiro, não apavora, irmão. Então, o importante é ser cheio do Espírito Santo. Vamos orar agora. Mateus 24:30 é a promessa dos 12 dias. Apareceu lá? Vocês leem em voz alta, que eu não tenho olhos aqui na cabeça, e o microfone está aqui, e eu não pus aqui o 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmão, se você me conhece, eu não sou o pastor apocalíptico, você já percebeu, né? Se você me conhece, eu não sou o pastor que fica falando, o mundo está acabando, o mundo está acabando, você já me percebeu. Então não confunda as coisas. Não é porque tem gente aí desequilibrando e falando bobagem, o chip está na vacina e não sei o quê, é que a gente vai nos negar de falar. Esquece a bobageira toda em torno da volta de Jesus. É inegável, Jesus está voltando. É inegável. Não é hora de crente pecar, não é hora de crente desviar, não é hora de crente não ter intimidade com Deus, não é hora de crente não ler a Bíblia, não é hora de crente buscar a vontade de Deus, não é hora de brincadeira, irmão, não é hora de brincadeira. A ciência avançou tanto que se o James Webb quiser tirar uma foto de você tomando banho, ia tirá-la a 1.700.000 quilômetros da Terra. Então acorda, Jesus está voltando, amém? Vamos fazer um clamor, todo mundo em pé, aí eu oro e você fala, aleluia, glória a Deus. Eu não sei como é que você vai fazer com máscara, eu mesmo que vivo com o nariz entupido, eu só consigo orar quando eu puxo a máscara assim, porque enfiada no nariz, quase que eu morro. Então eu vou orar aqui porque eu estou sem máscara, você ora do jeito que você conseguir aí, amém? Mas Jesus está voltando, ele vai arrebatar você está alegre? Você vai ficar tristinho? Jesus está voltando, vai ficar tristinho. Vai apavorar, não casei ainda, vai ficar tristinho. Tem um chip na vacina, vai ficar tristinho. Jesus está voltando, ele vai te arrebatar. Então alegra, adora. A atitude tem que ser de alegria, de adoração. Não pode ser essa atitude de pavor. O governo mundial, Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a sua igreja. Pai amado, nós te louvamos e te adoramos. Não sabemos o dia e a hora, isso é bem evidente. Mas o Senhor disse que tínhamos que estar preparados. E o Senhor disse que os sinais é parecido com figueira. Quando a figueira está nessas e nessas condições, o verão está chegando. Os sinais estão dizendo que a hora está chegando. Agora nós queremos mandar embora todo o espírito de medo. Não sei quem botou um chip em mim na vacina. Mandamos embora em nome de Jesus. Não sei quem, como parece que botou um sinal em nós. Mandamos embora em nome de Jesus. Os sinais da figueira é para nos alegrarmos, é para temermos, é para saber que a nossa redenção está próxima, é saber que o Senhor reina, não é para morrermos de medo. Até não vamos nos alegrar com o aumento da promiscuidade, até vamos nos entristecer muito com o aumento da promiscuidade, essa guerra ideológica em torno da sexualidade, até nos entristece isso tudo. Nos entristece, pastores,
agora desviados, falando palavrão, com ensino de demônios nos canais aí do YouTube. Ficamos tristes com essas coisas absurdas e horrorosas. Também nos entristece e percebemos que o mundo jaz no maligno, como que Israel é tão odiado à luz de outras situações que parecem não fazer nenhum sentido. Tudo isso nos entristece, Senhor, mas são sinais que a figueira vai florescer. O verão está chegando, o verão está chegando. O Senhor disse para nos alegrarmos, porque a nossa redenção está próxima. Que essa seja a nossa atitude, que haja alegria em nós, alegria no nosso coração, que haja adoração e não adivinhação, e não apavoramento e nem medo. O Senhor reina, a terra não será abalada. E quando ela for abalada, porque chegará a hora do novo céu e da nova terra, mas nós já teremos sido arrebatados ou ressuscitados em Cristo quando essa hora chegar. O Senhor reina, toda honra e toda glória ao Senhor. Pai amado, e toca o coração daqueles que estão ouvindo. Se eles não receberam Jesus, agora é o momento de receber. Agora é o momento de abrir o coração e falar: eu quero Jesus. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna, me enche do teu Espírito Santo, me abençoa, me dê sabedoria, revela Jesus ao meu coração. Nós tocamos, oramos agora para o Senhor tocar o coração daqueles que estão ouvindo, ou na igreja, ou lá longe nas suas casas, para que recebam Jesus. Oramos também por aqueles que por alguma situação estão lutando com pecados ocultos, para eles não só pedirem perdão, mas procurarem ajuda, para que vivam uma vida liberta de pecados. Senhor amado, oramos também por um discernimento do Espírito, de tal maneira que a abundância de ensinos da volta de Jesus não nos desequilibrem, porque tanta trombeta tocando aí nas redes sociais na volta de Jesus, mas que nós tenhamos o entendimento mínimo necessário para nos alegrar que a nossa redenção está próxima e não para nos apavorarmos. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.